Essas questões de criminalística, elas também pegam um pouco do direito e também do direito penal e processual penal, né? Então, muita coisa ali que a gente estuda em criminalística, por exemplo, das perícias e dos peritos, documentos médicos, médico-legistas, né, ou documentos médicos, eles também são do direito processual. Certo. Professor, eu tenho uma dúvida, inclusive que envolve um pouquinho de criminalística e aí no Código Processual Penal. Tem um Isadora, artigo, desculpa, só um minuto. Você quer abrir sua câmera para a gente te ver? Pode, pode, eu abro. por favor. Peraí. Seu áudio tá bom, mas a gente gosta de conversar com o aluno vendo o aluno. Mas pior que eu nunca usei esse Zoom aqui, eu não sei como que eu. Tem um Aí, ícone de uma aí, câmerazinha. foi? Tá, aham, Entendeu? tá. Opa, Isso. Uhum. Tudo jóia? tudo bem? É, professor, é porque assim, quando eu estava estudando o Código Processual Penal, lá no artigo 159 ele fala sobre quem vai fazer a perícia, né? Fala que pode, que preferencialmente por perito oficial e na falta por duas pessoas idôneas e tal, bonitinho. Até eu entendi. Aí depois, num outro artigo, ele traz lá no artigo 179. Aí isso me confunde um pouco, porque eu estava bem acostumada com o conceito de que escrivão, quando a gente fala para o escrivão, ele faz o auto, como a gente já tinha conversado aqui, né, o professor Laércio. Aí ele traz lá no artigo 179 que no caso de pessoas, na falta do perito oficial, né, ou seja, o perito não oficial, ele teria que falar para o escrivão lavrar o auto, ele não assina, é isso que eu me confundi nesses conceitos aqui. Você Não quer sei que eu se deu para explique? entender minha dúvida. Luiz, explica que minha voz já tá, Tranquilo. por Olha só, favor, tá? E para você também ter a oportunidade de participar. Por tranquilo. favor, Olha tá? só, o que acontece? Nós temos alguns documentos que são diferentes no processo penal, né? O processo penal ele se importa muito com esses documentos. Então nós temos o laudo, o auto, são documentos que cada um tem a sua necessidade e o seu objetivo. No caso, quando a gente tem os peritos não oficiais, que são aqueles que são chamados para realizar essa atividade pericial, eles são chamados para uma atividade. Então, assim, olha, vamos imaginar uma situação. Aconteceu uma morte numa cidadezinha muito do interior lá, e aí dentro dessa cidadezinha do interior tem uma pessoa ali que é formada em uma área que pode ajudar a fazer um exame, talvez um exame específico, química, física, alguma coisa assim. Esse cara é chamado para poder realizar essa perícia. Então, toda vez que ele for atuar enquanto perito criminal, ele tem que prestar compromisso. O compromisso dele é para toda e cada vez que ele for fazer. O perito criminal não precisa, que ele foi contratado pelo Estado para atuar como perito. Então, ele meio que já prestou o compromisso dele uma vez para toda a atividade que ele fizer. Agora, esse do artigo 179, ele fala que o escrivão deverá lavrar o auto, mas qual auto? O auto de admissão desses peritos no, na investigação ou no processo, né? No processo, quando começar do processo, mas aqui no caso é investigação preliminar. Então ele deverá chamar esses peritos, porque eles vão atuar em dupla, né? E aí ele vai ter que redigir um documento falando que eles estão atuando. E junto com esse documento é que vai ser anexado aquele compromisso prestado por eles. E isso não é o laudo pericial. O laudo pericial vai ser feito depois. E aí, como é só para admissão deles no processo, né, na investigação, eles assinam, ou se eles não estiverem presentes, o delegado assina, porque é só para dar validade de que foi chamado aquele cidadão para fazer o exame. Tranquilo? Só que, Sim, Isadora, agora sim eu entendi. Obrigada. para te deixar bem tranquila, tá? Estudando esse assunto há 20 anos, eu nunca vi isso ser perguntado. Todas as questões de criminalística que existem nessas plataformas, eu já resolvi e eu já elaborei centenas de questões, inclusive o Luiz me ajudava também a prestar consultoria para a plataforma Gran Questões. Eu e ele juntos elaboramos durante um bom tempo questões de medicina legal, criminalística e criminologia e fotografia forense, até informática forense a gente fez, não foi, Luiz? Perícia de acidente de Foi. trânsito, balística. Durante muito tempo a gente fez isso para a plataforma Gran Questões. A plataforma tinha poucas questões, no mercado de questões, nas bancas, tinha poucas questões desse assunto. E somando assim as questões que a gente fez e as questões que a gente já viu de criminalística, eu posso te falar desses últimos 20 anos, eu nunca vi isso daí ser perguntado, tá?
Foi até bom você perguntar isso. Foi bom você esclarecer isso, tirar a sua dúvida. Toda dúvida a gente tem que tirar, toda dúvida é importante, para a gente não ficar preocupado com aquilo. Mas isso daqui eu gostaria de ressaltar com vocês. Foquem naquilo que mais cai, naquilo que é mais importante. No 80-20, o mais importante ali. Vocês conhecem a teoria, o princípio de Pareto, do italiano, lá da economia? Com 20% dos recursos em qualquer área, é possível a gente obter 80% de bons resultados, tá? Então, inclusive, não é necessário, se for o caso, a depender da situação, como você agora, que vai fazer a prova de perito criminal federal, né, para a área de antropologia forense, que é agora daqui a 60 dias, se você não conseguir fechar o edital, não fique estressada com isso. Não fique preocupada com isso. Mas foca naquilo que é mais importante, naquilo que é mais recorrente, naquilo que tem mais relevância para o profissional e para a instituição no dia a dia daquela profissão, daquele cargo, tá bom? E vá com a sua Tá bom. consciência tranquila. Dê o seu melhor durante esses 60 dias. Foque naquilo que é mais importante nas provas e na profissão. Se conseguir bater o edital, ótimo. Se não conseguir, o que eu sei que é muito difícil, é um edital muito extenso para apenas 60 dias, vá tranquila. Não deixa isso te preocupar e te prejudicar na prova. Beleza? Tá E certo, você, como obrigada. aluna da mentoria e aluna do Odonto Legal Doctor, o que que você está achando? É a hora Ah, agora de excelente. chorar as pitangas. Dúvidas, críticas, reclamações, sugestões, pode ficar à vontade, não tem problema. Aqui a gente Não, não é vive uma com jogo crítica, não. aberto, Eu tá? tô gostando muito. Desculpa, não ouvi Aqui a o gente é final. muito tranquilo, e muito jogo aberto com o aluno, e a gente tem essa questão do aprimoramento constante. Tudo que o aluno pede que a gente consegue fazer, a gente tenta fazer. É claro que tem coisa que pede que não dá para fazer, e tem coisa que pede que a gente quer fazer, mas que leva um tempo. Sim. O curso e a mentoria passa por um processo de aprimoramento constante. Vocês me acompanham e sabem o tanto que a gente trabalha nisso nos bastidores. E tudo que Uhum. assim que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai fazer, tá? E a gente quer sempre ouvir isso de vocês, beleza? Se quiser fazer alguma colocação Não, aí, não, tô gostando muito. Eu tô participando dos dois e assim, eu tô vendo a minha evolução. Nossa, tá, né? principalmente porque estudar sozinha é complicado, é muita coisa, é meio desorientador, assim, a gente fica preocupado de não bater todo edital, mas quando você tá com uma pessoa ali pra te guiar, as coisas ficam mais fáceis mesmo. Obrigada. Aham. Tem 2 meses, né, Isadora, que você tá comigo? Não tem 2 meses, Não, né? ainda não. Tem uns Acho que 40, ainda não. 45 É, dias. mais ou menos isso, eu acho. Mais ou Eu menos sei que isso. você já evoluiu bastante, mas Hum. eu não lembro de cabeça, que são muitos alunos, né, que eu monitoro. Você entrou com o quê? Com 70, 80% de acerto? Foi isso? Com Foi. 70%, não foi? Foi mais ou menos isso. Entre 70 e 80. E a gente já está com quantos? Já está com mais de 80, né? Tá, tá. Agora reproduzir isso nas provas. Obrigada, professor. É, reproduzir nas provas. Isso mesmo. Então tá bom. Muito obrigado, tá? Pela sua participação. E vamos continuar subindo aí. Porque para dentista é bem puxado. Eu gosto que vocês vão para a prova com nota acima. Quando é questão de múltipla escolha, eu gosto que vá com nota acima de 90%. Tem a possibilidade da prova ser muito difícil e a nota e você tá batendo ali na mentoria 90% e no dia da prova cair, tem. Só que se a gente está estudando e fazendo muita questão e a sua média geral ali é 90%, e se no dia da prova você cair para 80 e não foi por um problema de gestão de tempo ou um problema emocional, significa muito provavelmente a prova foi difícil. E se foi difícil para você, foi difícil para todo mundo, tá? Então, quando a gente tem uma prova muito difícil, a tendência é que as médias gerais caiam muito. Inclusive a média de quem estudou muito e de quem estava preparado. Agora, no padrão Sebrasco é sempre uma incógnita, porque uma errada anula a certa. E o nível de dificuldade a gente nunca sabe como que vai vir, né? E porque demora demais até essas provas da Polícia Federal pelo Sebrasco. Nós tivemos em 2012, nós tivemos em 2018 e agora em 2025. Então, poxa, uma média de 6
6, 7, 8 anos de uma prova para outra. Muda muito os examinadores, muda muito o jeitão geral da prova. Então, beleza. Mais alguém, galera? Luiz, quer fazer alguma consideração sobre isso? Em relação à prova, eu entendo o seguinte, né? Eu gosto muito do CESP. Eu entendo que é difícil, né? Que é uma prova que é mais difícil, tem essa questão de uma certa anulou errada, mas eu acho uma banca uma das melhores que tem para mim, porque é uma banca que é lógica, sabe? Ela não fica inventando coisa demais, ela não vai querer te sacanear. Ela é uma banca que te faz pensar, mas ela é lógica, tá? E eu penso também o seguinte: como uma certa não errada, pode ser que a nota de corte depois seja mais baixa, né? Mas ela não prioriza decoreba, ela não prioriza questões assim, sabe? Que são pegadinha muito sacana. E isso é bom, porque quando ela não prioriza isso, você pode estudar, fazer um estudo mais de peito aberto mesmo. É claro que eu só deixo para vocês uma ideia de treinar questões do CESP propriamente ditas. Por quê? Como uma certa não errada, faz parte da sua estratégia também saber o que não responder, o que você vai deixar em aberto na hora que chega na prova, né? Então você tem que ter essa maturidade de saber que numa prova do CESP normalmente você não é para responder tudo, não é obrigado a marcar todos os itens, sabe? Porque muitas vezes você vai ficar na dúvida e se você ficar na dúvida e deixar de marcar, é melhor do que às vezes você chutar e perder essa questão, né? Você perde ela e ainda perde outra. Basicamente isso. Acho que assim, em relação à prova e a banca é isso, né? Eu prefiro o CESP do que a FGV, por exemplo. A FGV, ela escreve de uma forma Legal, né, mais Luiz? complicada, né? E ela deixa muito, assim, muitas questões ambíguas, né, cara? Isso, principalmente em questões de Uhum. direito, sabe? Existem questões, né, por exemplo, em direito, que são questões que o próprio STF às vezes se debate, fica discutindo o tema, depois de muito tempo é que eles vão chegar numa conclusão, uma coisa assim, e a FGV não tá nem aí, ela coloca mesmo. E português também na FGV, muito complexo, né, cara? Português, eu tenho até uma história com português que é o seguinte, há muitos anos, quando eu fazia os concursos, né, comecei a fazer os concursos, e aí eu fiz uma prova, não lembro de qual prova que foi, mas era uma banca tipo CESP, uma coisa assim, eram 20 questões e tudo. Aí acertei 19, pô, fiquei felizão, né? Pô, tô indo bem pra caramba e tal. Então, e na FGV eu fui fazer a prova, 20 questões, acertei acho que 8, 7, 8, de tão diferente que é, né? Pra vocês verem que é uma coisa que a gente acaba estudando pra banca também. Eu também gosto do Sebrasp e eu concordo que tem que ter esse sistema de uma errada anula uma certa, cara. Porque o Sim. Sebrasp, ele facilita a vida do aluno. Se não fosse isso, ia entrar muito aventureiro, ia entrar muita gente chutando. Porque com esse lance de uma errada anula uma certa, eu estava até conversando isso com a Isadora ontem. Ainda tem gente ensinando a passar em prova do Sebrasp só pelo chute. A quantidade de aula disso que tem no YouTube é enorme, cara. Então, assim, eu acho que tem que ter isso mesmo para filtrar essa galera aí que não está preparada. A ideia do concurso público, na verdade, é você pegar o candidato mais preparado, né? E assim, pegar o candidato que descobriu uma técnica de chute ali, isso não. Primeiro que essas técnicas são furadas, depois que isso não se. Se você vai fazer, por exemplo, uma prova que depois tem uma prova escrita, uma prova oral, isso aí cai por terra fácil, fácil. É. Alguns defendem que o Sebrasp, a maioria é certa, as questões são certas, né? Aí que você faz as que você sabe e as que você for chutar, tem um jeito lá que eles falam que você vai chutar certo. É, se Cara, você isso for, se você for pensar matematicamente, inclusive tem uma questão, acho que é de raciocínio lógico, não lembro se é da Polícia Federal, eu acho que é da Polícia Federal, tem duas, né? Que é uma de combinação da palavra papiloscopista, né? Que você podia fazer a combinação a permutação das letras, quantos anagramas ele poderia formar, e tem uma questão que fala o seguinte: são 120 itens, para você passar, você tem que acertar N itens, sei lá, e é só certo e errado. E aí ele fala para você calcular a chance de passar só chutando, sem aleatoriamente chutando, né? Aí a chance é muito mais fácil você ganhar na Mega Sena da virada do que passar num concurso desse só chutando.
Ainda bem, né, cara? É, Ainda bem que nossos alunos não vão por essas técnicas, graças a Deus. Aqui são alunos comprometidos, esforçados, e a prova disso é que aqui, né? Sábado, desde as 16h30, 18h30, tá todo mundo aqui. Então, assim, o que eu tinha para acrescentar é isso. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Se o Luiz quiser acrescentar também. Galera, ó, a tendência é que a gente vai ter esses eventos um a cada mês, em média. Nós tivemos mês passado, tivemos agora de novo, Luiz aí comigo. Então, vocês se preparam, traz dúvida para nós, tá? Para gente. Coisa assim que vai te ajudar, né, na sua prova mesmo. De novo, foca no que é mais importante. Porque se a gente for procurar tudo, o céu é o limite. E o tempo não dá. O recurso tempo de vocês é limitado. A gente corre contra o tempo, né? Vocês, concurseiros, e nós, professores. Então, foca no que é mais importante e traz as dúvidas, beleza? Então, bora lá. É isso, Luiz. Muito obrigado aí pela participação, como sempre, valeu, ajudando meu amigo. bastante. Agradeço em nome dos nossos alunos aí, tá bom? Opa, até mais. Valeu, até mais.